Hello guys, aqui é o Teacher Fabiano do Next Level e fica com a gente hoje porque nós temos um vídeo sobre os verbos irregulares, esse seu pesadelo aí que te persegue. Nós vamos te dar algumas dicas e também vamos passar alguns verbos, né, e todas as formas que eles têm de irregulares, tá bom? Então fica com a gente nesse vídeo. Bom, acho que o pesadelo de todo mundo que está aprendendo inglês são os verbos irregulares, tá bom? Eu acho que em uma linha lógica, né, faz muito sentido, porque quando você aprende o passado e entende que existe uma regra, você fala, opa, legal, entendi. Mas aí vem esse grupo de verbos, né? E o que acontece? Por que eles são chamados de irregulares? Porque na forma do passado, né, e do particípio, eles não seguem a regra do ed, ied e do de, né, que basicamente você adicionaria essas letras ao final do verbo. I love, I loved, I like, I liked, e assim, né, sucessivamente. Nós temos um vídeo aqui no canal com a Teacher Luisa explicando isso aqui perfeitamente, tá bom? Então vocês, acabando esse vídeo, assistam o dela, tá bom? Porque aí vai explicar muito bem quais são os regulares, qual é a terminação de cada um deles, né, e por que elas são utilizadas assim, tá bom? Já os verbos irregulares, né, que são os que nós vamos falar aqui hoje, eles utilizam os mesmos auxiliares que os regulares, né, que é o did e o didn't, que também está lá no vídeo da Teacher Luisa. Hoje eu vou me ater apenas às formas deles conjugadas, tá bom? Então serão apenas exemplos no afirmativo, né, porque você conjuga o verbo, né, nós conjugamos o verbo apenas na forma afirmativa no passado, né? Sempre, né, que você está falando na forma afirmativa, você vai conjugar o verbo, tá bom? Então vamos aqui para um exemplo, né, do que é um verbo irregular. Vamos pegar o verbo go. Se você pensar na regra, né, opa, eu vou colocar o ed aqui, goed, está muito errado, tá? Tipo, é algo assim, é um erro crasso, vamos dizer, né? Go, no passado, ele vira went, W-E-N-T, went. No participle, gone, go, went, gone. Qual que é a linha, né? Qual que é a relação entre eles? Não sei como foram criados, porém, nós precisamos aprender, né, que essas são as aplicações, né? Essas são as conjugações dele, tá bom? O que é o particípio, né? Esse gone? É a forma verbal que a gente usa nas formas perfeitas, né? No present perfect, no past perfect, no future perfect também, né? Exceto nas formas contínuas, mas nas formas perfeitas você tem que utilizar o particípio. Mais um exemplo aqui, to see, o verbo ver. No passado, I saw, não existe I seed. I seed é eu semente, tipo, isso não conecta, né? E no particípio, I have seen, ok? Seen, S-E-E-N. Verbo to be, ele também vai ter essa terminação ali no final. O verbo to be no presente vai ser o am, o is e o are. Então ele tem três formas aí no presente. No passado, ele vira was e o were. Então, duas formas no passado simples. No particípio, nós temos o been. Então ele faz 3, 2, 1. Três formas no presente, duas formas no passado simples e uma forma no particípio, beleza? Bom, vamos pegar agora mais outro verbo, o verbo to drive, né, que é o dirigir. I drive, you drive, estamos aqui no presente. Passado, drove, I drove, she drove the car, e assim sucessivamente, todo mundo. No particípio é o driven, tá bom? I have driven, they have driven, tá bom? O speak, mesma linha. Speak no presente, falar, né? Eu falo, você fala, e assim vamos. I spoke no passado e no particípio have spoken, né? Então perceba que quando é conjugado o particípio, você vai precisar do verbo auxiliar do presente perfect, né? Ou do past perfect, que seria o have, o had e o has também. Então essa não é o foco, né? Não é essa parte que nós vamos entrar aqui, mas basicamente saibam que o particípio ele também precisa de um auxiliar, né? Mas ele é conjugado, tá bom? Agora, eu não vou falar aqui todas as dezenas ou até centenas de verbos irregulares que existem, né? Nós temos no nosso material uma tabela aí bem elaborada que mostra todas essas três formas e até a tradução.
Existem também vários sites que vocês podem encontrar esses verbos. Uma dica que eu posso dar para vocês, né? Às vezes se você tem um aprendizado, né, uma facilidade mais visual, utiliza flashcards, não tem outra, né? Tipo, coloca o verbo em português na frente e atrás escreve as 3 formas. Escolha a melhor maneira, né, que funciona para você. No meu caso, eu acho que se você escrever vai facilitar muito, né? Mesmo que não seja um flashcard, eu escreveria as 3 formas, tá bom? Go, went, gone. O verbo ir nessas conjugações, tá bom? Faria até exemplos, né? Acho que nesse exercício, se você quer realmente aprender a aplicação, você vai precisar. Cada dia, 1, 2, parece pouco. Eu estou sendo repetitivo, né? Esse estudo diário, esse contato aí frequente vai fazer muita diferença na parte do seu aprendizado. Então, assim, imagens com flashcards. Acho que a repetição, né? Ler em voz alta, criar frases e falar, ou escrever, dependendo do que você prefira. E as aulas de conversação, né? Eu acho que vocês podem utilizar muito desse recurso que nós temos aqui na escola. Acho que praticar com alguém que conversa, que está estudando inglês com você, alguém da sua família que talvez já converse em inglês, né? Já tenha uma proficiência aí. E se a pessoa tiver um nível abaixo, você explicar é a melhor maneira, né? Eu acredito que quando você explica algo que você aprendeu, isso vai te ajudar muito. Especialmente se tratando de algo tão complexo quanto os verbos irregulares, porque não existe uma regra. Então, quanto mais você utilizar eles, mais você vai estar habituado com a aplicação de cada um deles, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre os verbos irregulares, chama a gente lá no Instagram, comenta aqui no vídeo, compartilha com seus amigos também. Nós passamos aqui para vocês cerca de 5 verbos, né, com as aplicações deles nessas conjugações, ou seja, umas 15 palavras novas, né, caso você não as conhecesse. Porém, a sua homework agora é praticamente buscar um pouco mais, tá bom? Então, por favor, nos siga nas nossas redes sociais e see you in our next video. Bye bye!